Boa noite. Antes de tudo, eu não sou especialista em arte, como ele falou, a minha área é saúde, mas eu tenho um interesse tremendo no assunto, tenho uma conexão tremenda com o tema, e é sempre um prazer, é sempre uma satisfação compartilhar o assunto com os meus amigos, e eu acho que foi uma boa oportunidade de eu me debruçar um pouco no tema, tratando de arte e seus significados. Então, como eu falei, eu realmente não entendo muito de semiótica, mas é óbvio que os símbolos, eles são signos que representam alguma coisa, com maior ou menor objetividade. Então, alguns símbolos eles são internacionalmente conhecidos e não precisa contextualizar nem historicamente, economicamente ou socialmente para você entender o que ele está te dizendo. Símbolos reconhecidos como esse, do islamismo, cristianismo e judaísmo. E o símbolo ele precisa ter um significado para o observador, para quem vê, senão ele deixa de ser um símbolo. Símbolos com os quais nos deparamos diariamente, em qualquer lugar do mundo, eles sempre vão significar exatamente as mesmas coisas. Símbolos gestuais, então, não necessariamente o símbolo precisa ser uma coisa estática, é algo dinâmico também. E a questão da temporalidade dos símbolos. Dependendo da época, um símbolo pode ser interpretado de uma maneira A ou B, mas eu acredito que alguns símbolos eles devem prevalecer por um bom tempo, significando a mesma coisa. Bem, quase todos os símbolos é possível interpretar o significado. É possível ler os símbolos em quase tudo nessa vida, exceto nos sinais emitidos pelos seres do sexo masculino, eu diria. Me desculpem, meninos. Para começar a ficar um pouquinho mais sério, eu gostaria de compartilhar essa pintura do Bruegel, que é muito antiga, do final da Idade Média, e que ela traz não necessariamente símbolos, mas representações simbólicas, onde é possível ler nessa pintura pelo menos 100 diferentes provérbios. Provérbios que tinham um sentido naquela época, mas que, com um pouquinho de esforço para fazer uma tradução literal do que significava, é possível saber o que cada um deles dizia. Então, em uma imagem aqui, por exemplo, tem uma senhora amarrando o demônio com um travesseiro. E, dentro de alguns provérbios, então, algumas dessas frases cabiam. Então, essas frases são frases contidas em um provérbio que a gente pode fazer um certo esforço para entender o que eles queriam dizer aqui. Mas ser capaz de amarrar o demônio num travesseiro é quase a mesma coisa que dizer que a obstinação da pessoa supera tudo. Uma das minhas preferidas é essa, onde tem dois homens, um tosando uma ovelha e o outro tosando um porco. E o provérbio diz que alguns têm todas as vantagens e outros nenhuma. Ou ainda, dentro dessa mesma cena da pintura, você pode tosar uma ovelha, mas não tire a pele dela, ou seja, tire vantagens, mas não queira tirar vantagens em tudo. Então, há muito conhecimento, há muita informação interessante de tirar dessa pintura. São 100 até agora identificados. Adoraria me debruçar sobre todos eles aqui. Um outro que eu gosto muito é colocar a vassoura lá fora, como sinal de que o chefe não está por aí. Quando passarem no meu setor, tiver uma vassoura, vocês vão saber que esse é um símbolo de que o chefe está fora. Dá para se divertir um pouquinho. Um outro bem interessante é que, desculpem as palavras, mas cocô de cavalo não é figo. Ou seja, não se engane pelas aparências. Bem, é uma série deles, não vai dar tempo de compartilhar muito, mas um muito bonito é que o que é um prato bonito quando está vazio, ou do que serve a beleza sem o conteúdo. Passando para uma outra parte, essa é uma outra pintura que talvez vocês conheçam, que é do Bosch, que é o Paraíso dos Prazeres Terrenos. Essa é uma pintura que se abre, e então nós temos essas 3 telas separadamente. São 2 que, quando se fecham, se forma a criação do mundo. Então, existe uma explicação cronológica aí, onde essa primeira tela é o Jardim do Éden, o meio
é o paraíso dos prazeres terrenos, e a última é a representação do inferno. De símbolos, mais objetivamente falando, nós temos aqui na primeira, atrás de Eva, tem um coelho, bem pequenininho, não sei se dá para ver, que significa a capacidade da espécie humana de se reproduzir, significa fertilidade. E à direita de Adão tem uma árvore chamada árvore dragão. Não sei se dá para ver. É a árvore da fruta dragão, para quem conhece, que significa, então, a plenitude da vida. Então, há muito significado simbólico nisso. Na parte central, onde alguns historiadores da arte colocam essa parte central como um ambiente com uma atmosfera completamente libertina, onde os seres nus, eles não têm consciência do pecado e que experienciam tudo, interagem. Existem frutas, com uma representação também muito grande dos prazeres da carne. As frutas são, repetidamente, em pinturas, tratadas como prazeres da carne. Particularmente a cereja, que está sobre a cabeça de algumas dessas figuras, a cereja significa orgulho. O significado de cereja para orgulho é devido a um provérbio da época também, que talvez não venha fazer nenhum sentido aqui agora. Outro símbolo é a concha, não sei se vocês conseguem ver, tem uma concha aqui, e um casal dentro da concha, que significa infidelidade. Mas não necessariamente os símbolos eles se repetem com o mesmo significado de uma pintura para outra. Existe todo um trabalho de compreensão da época. No final, por exemplo, o inferno, instrumentos musicais instrumentos musicais representam também prazer. É a música da carne que se chama, por ser uma forma de explorar sentidos. Com maior detalhamento, algumas imagens que não dá para verificar lá. Essa última imagem aqui, que é parte da última parte do quadro, não há mais tanto orgulho em se mostrar a nudez, então existe vergonha em mostrar o corpo. Uma experimentação meio adolescente, uma curiosidade meio adolescente quanto ao próprio corpo, e uma série de outras imagens bem interessantes. Essa é uma outra obra que traz também um significado simbólico muito forte em uma série de imagens, para ser bem objetiva. Cachorros pequenos como esse, quando eles se repetem nas obras, significa lealdade. Existe um candelabro ao teto com a luz apagada, com a luz acesa durante o dia, que significa fé em Deus. Dá para ver um pouquinho melhor ali. E eu vou para a parte mais importante, muito rapidamente, falando de vanitas. O termo vanitas vem de Eclesiastes e a interpretação em várias línguas, em várias línguas, pode ter uma conotação diferente, mas principalmente significa vazio, futilidade, superficialidade, não significância, temporalidade, transitoriedade, suspiro ou sopro. Eu particularmente gosto muito do termo suspiro ou sopro, porque o Niemeyer uma vez falou, e é algo muito profundo, eu acho, de que a vida é um sopro, e a vida é um sopro. Então, bem rapidamente, esse texto de Eclesiastes traz vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol. Mais adiante, o que foi e o que será, o que acontece é o que há de acontecer. Não há nada de novo debaixo do sol. É muito depressivo isso. É muito depressivo se você estiver muito melancólico ou tendências depressivas. Segura só um pouquinho que já está terminando. Apliquei meu espírito a um estudo atencioso e a sábia observação de que tudo que se passa debaixo dos céus impôs aos homens essa ocupação ingrata, como se viver fosse uma ocupação ingrata. Então ele disse, eu disse comigo mesmo, eis que amontoei e acumulei minha sabedoria. Não consigo ver ali que está cortando. Mas, como resumo, vaidade, tudo é vaidade, tudo passa, tudo é futilidade. E aí existem alguns quadros que trazem algumas representações, alguns símbolos de vanitas. Um símbolo universal, que é um crânio da morte, a passagem para outra vida, esse feixe de luz. O luxo é o tecido de seda, o livro como sabedoria vã. E tem uma série de outros que se repetem,
como flores, por exemplo, representando fragilidade da vida. E aí, uma propaganda muito contemporânea de uma marca de lingerie britânica, que eu me surpreendi quando, observando ela, dava para ver uma série de sinais, de símbolos, de vanitas também. Mas, diferentemente da outra que nós vimos, o candelabro, a luz do dia, veja na janela que é a luz do dia, as velas não estão acesas. Então, não existe fé em Deus, existe um símbolo religioso e frutas. E, nessa outra aqui, também um instrumento musical, além de uma imagem bem discreta de uma caveira. Trazendo toda essa discussão para o momento agora de símbolos, sapatos, eu acho que para a mulher tem um significado muito forte de poder, não é? E, sapatos me fazem felizes, eu sou superficial, e daí? Eu encontrei essa frase em algum lugar e achei o máximo, e passei para todo mundo, porque eu acho que as mulheres entendem bem o que eu estou falando. Para os homens, talvez não. Para os homens, talvez um símbolo de poder, o carro, principalmente. E, se tiver alguém na plateia da indústria automobilística, quem sabe um dia possa reunir dois símbolos de poder no mesmo objeto para a mulher, sapato e carro. Obrigada.